pessoal, tudo bem? Eu me chamo professor Tiago e estamos iniciando mais uma aula da Escola Municipal para Aulas Digitais do Recife. Uma aula de matemática para o 7º ano, tá certo? E se você percebeu, nas últimas aulas a gente falou muito disso daqui, né? Ou seja, falou muito dos múltiplos e dos divisores de um número. Ou seja, a gente viu que os múltiplos de um número seria, por exemplo, a tabuada desse número. E que os divisores são aqueles números pelos quais eu divido e a divisão dá exata, né? Então, só relembrando aqui, os divisores de 12 vão ser o 1, 2, 3, 4, 6 e 12. E a gente vai na aula de hoje continuar observando esses padrões, ou seja, como é que eu observo os divisores de um número e a partir daí eu consigo dizer que tipo de número é esse, não é? Então, você vai ver muito a partir agora do 7º ano que a gente vai começar a classificar os tipos de números, principalmente por conta das suas características e como é que a gente pode utilizá-lo em outras situações. Por exemplo, se a gente pegasse o número 13 e fosse fazer a mesma coisa que nós fizemos aqui com o número 12, nós iríamos encontrar como os divisores do número 13 apenas o número 1 e o número 13. E a gente vai tentar observar algumas coincidências, né? Ou seja, se a gente observar os divisores do número 13 e os divisores do número 12, a gente vai começar a perceber algumas coincidências, como, por exemplo, um dos divisores do número 12 é o número 1 e é também um divisor do número 13, tá certo? Só que a gente percebe que o 12 não é divisor do 13, nem o 13 é divisor do 12, mas a gente começa a perceber também que o 12 é divisor dele mesmo e que o 13 também é divisor dele mesmo, tá certo? E isso a gente vai caracterizar dois tipos de números que é o tema da nossa aula. Ou seja, a gente vai ver os números que têm muitos divisores e os números que têm apenas dois divisores, sendo o 1 e ele mesmo, tá certo? Então, a gente vai perceber que esses dois números, que são os números compostos e os números primos, é o tema da aula de hoje, tá certo? Só que para a gente falar de números compostos e números primos, é extremamente importante que você compreenda alguma das nossas aulas anteriores, onde a gente falou de múltiplos e falou de divisores e critérios de divisibilidade, tá certo? Então, a gente vai na aula de hoje tentar combinar esses dois universos, dos múltiplos e dos divisores, para caracterizar os números primos e os números compostos, tá certo? Lembrando que todas as imagens e todas as animações utilizadas nessa aula são do Canva e o avatar do Bitmoji. Lembrando também que essa é uma aula no formato digital, onde você que esteja assistindo agora ao vivo pela TV, ou pelo celular, ou pelo computador, você pode também participar da nossa aula ao vivo. Instala o aplicativo no teu celular, faz lá o login, tá certo? Para você fazer o login só precisa da sua matrícula, vai aparecer aí o QR Code na tela para você baixar o aplicativo, aponta aí a câmera do teu celular, se você está vendo pela televisão ou pelo YouTube, tá certo? E participa da nossa aula ao vivo aqui através do nosso chat, tá bom? E se você perceber, essa interação com a nossa aula é o ponto diferencial, o ponto mais importante que a gente tenta trazer nessas nossas aulas digitais, tá certo? Se você está assistindo ao vivo, mas se você quer rever a nossa aula, vai lá no nosso canal no YouTube, o Educa Recife, procura a playlist da tua turma e dá uma olhada nas aulas e por lá você também consegue manter o contato conosco, tá certo? Então vamos agora iniciar a aula, lembrando que a gente vai falar de números compostos e números primos. Então a gente vai falar muito de múltiplos e divisores, tá certo? Para quem não assistiu às aulas anteriores, vamos lembrar de alguns detalhes. Por exemplo, vamos ver aqui na tela. Quando a gente fala de múltiplos de um número, a gente está falando como se fosse a tabuada do número, né? Lembrando que geralmente a gente faz a tabuada até 10, mas quando a gente está falando do conceito de múltiplos, a gente é como se tivesse uma tabuada passando do 10. Então, por exemplo, a gente fez aqui, ó, quem são os múltiplos do número 3? Então, é como se você multiplicasse o 3 vezes o 0, 3 vezes o 1, 3 vezes o 2 e assim vai. Ou seja, o que eu tenho aqui, ó, 0, 3, 6, 9, 12, 15, são os múltiplos do número 3, ou a tabuada do número 3, tá certo? Então, a gente vai começar a perceber algumas características quando a gente olha muitos múltiplos de uma vez. No caso aqui,
vamos ver, por exemplo, os múltiplos do número 4, ou seja, a tabuada do número 4. Então, 0, 4, 8, 12, eu tenho aí os múltiplos do número 4. Consequentemente, eu tenho os múltiplos do número 5, 0, 5, 10, 15, 20 e assim segue, e os múltiplos do número 6. Quando a gente fez isso na nossa aula sobre múltiplos, a gente começou a perceber algumas características, né? Alguns padrões. Como, por exemplo, a gente viu que o número 12, ele era múltiplo do número 3, múltiplo do número 4 e múltiplo do número 6. E ele não era múltiplo do número 5. E a gente começou a se perguntar, como é que eu identifico se um número é múltiplo de muitos números de uma mesma vez? E a gente começou a perceber que a gente pode fazer isso de algumas formas. A gente pode fazer isso dividindo ou a gente pode estudar também pelos critérios que foi a nossa aula anterior, tá certo? Mas a gente observou que o 12 ele é múltiplo de 3, ele é múltiplo de 4 e ele é múltiplo de 6. Ou seja, o 12 ele é um múltiplo comum desses números aí. E a gente começou a ver outras características, né? Ou seja, por que ele é um múltiplo comum de 3, 4 e 6? Por que acontece isso com o número 12? A gente viu que o 12 ele é um múltiplo de 3, porque quando eu ou simplesmente multiplico 3 por algum número que vai dar o 12, no caso vezes 4, ou eu posso pensar na operação inversa. Ou seja, eu posso pensar no múltiplo de um número simplesmente olhando como esse número que está na tabuada de um número, ou simplesmente se perguntar o seguinte, o 12 ele é um múltiplo de 3, simplesmente porque se eu fizer o 12 dividido por 3, eu vou ter uma divisão exata. Foi quando a gente começou a fazer a passagem da nossa aula de múltiplo para a aula de divisores, tá certo? Então, essa relação entre múltiplos e divisores a gente começou a fazer a partir desse ponto. Por exemplo, o 12 ele é múltiplo do número 4. Para o 12, a gente dizer que ele é múltiplo do número 4, a gente poderia falar através dos múltiplos, dizendo que o 4 vezes algum número, no caso 3, é igual ao 12. Só que se eu quiser ver pela operação de divisão, eu simplesmente posso dizer que o 12 ele é um múltiplo de 4, porque se eu fizer o 12 dividido por 4, eu terei uma divisão exata. Então, por isso que é importante você ver a mesma constatação vindo de dois caminhos diferentes. Foi o que a gente fez na aula anterior, tá certo? Ou seja, a gente começar a observar que essa questão de ser múltiplo e divisores, elas estão relacionadas. Por exemplo, o 12, ele é um múltiplo do número 6, porque eu vou ter o 6 vezes alguma coisa, no caso aqui o 2, 6 vezes 2 é 12, mas se eu quiser ver essa mesma informação através da divisão, eu simplesmente posso ver que o 12 dividido por 6 dá uma divisão exata. Da mesma forma que a gente pode enxergar que o 5 ele não é um múltiplo, o 12 não é um múltiplo de 5, porque eu não vou ter nenhum número natural que multiplicado por 5 seja igual a 12, e eu vendo essa mesma constatação através da divisão, é porque o 12 dividido por 5 eu não tenho uma divisão exata, tá certo? Então foi o que a gente fez com relação a olhar os múltiplos e olhar aos divisores. Hoje a gente vai dar uma ênfase maior nos divisores, porque a gente vai caracterizar aqueles dois tipos de número, os números compostos e os números primos, através disso daí. Então veja, quando eu faço aqui, por exemplo, os divisores do número 12, a gente já viu isso na aula anterior, nas aulas anteriores, melhor dizendo, só que agora a gente vai começar a ver algumas características. Por exemplo, os divisores do número 12, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 6 e 12. A gente vai fazer um destaque para alguns números, tá certo? A gente vai começar a perceber o que é que aparece sempre quando eu estou criando a lista dos divisores de um número, tá certo? Quando a gente faz, por exemplo, do número 13, a lista dos números, dos divisores do número 13 está aqui, o 1 e o 13. Ou seja, a gente vai começar a perceber que tipos de números é esse. Ou seja, tem números que têm muitos divisores, no caso 12, e tem números que têm poucos divisores, no caso o 13. E a gente vai começar a perceber, será que tem algum número que tem menos divisores do que esse número 13 aí, por exemplo? A gente vai começar a ver isso a partir de agora, tá certo? Mas de antemão a gente vai começar a analisar dois tipos de números parecidos com esses aí, ou seja, o número 12, que tem muitos divisores,
o número 13 que tem apenas 2 divisores, tá certo? E a gente vai começar a perceber algumas características. Por exemplo, os números que têm muitos divisores, eles são chamados de números compostos. Os números que têm apenas 2 divisores são chamados de números primos, tá certo? Isso é a visualização inicial, a definição matemática vamos deixar lá para o final. Mas simplesmente olhando os divisores, a gente vai chegar a essa constatação. Ou seja, os números primos, vamos começar por eles. Os números primos são os números que possuem apenas 2 divisores, sendo esses divisores apenas o número 1 e ele mesmo, tá certo? Essa é uma das a característica dos números primos. Já o número 12, ele tem como divisores vários outros números, mas perceba, assim como os números primos, a gente tem o 1 e ele mesmo. É outra característica dos divisores que a gente viu isso principalmente lá na nossa atividade da aula anterior, que a gente vai comentar daqui a pouco, tá certo? Então, olhando agora os divisores do número 12, a gente vai começar a perceber essas características, tá certo? A principal delas é que eu tenho como divisor do número 12 o 1, e isso vai acontecer com todos os outros números, tá certo? A gente está começando a ver as características e a gente passa agora a fazer uma afirmação. O 1, ele é divisor de qualquer número. Então, quando você começar a construir a lista dos divisores de um número, saiba que o primeiro número que você vai ter na sua lista é o número 1. E uma outra coisa, se a gente olhar essa tabela, por que será que eu comecei a analisar do número 1 e os divisores do número 12 eu só fui até o número 12? Se você observar, é porque se eu fizer o número 13, o número 14 dividido pelo número 12, você não vai ter um número natural, ou seja, você vai ter um número 0, alguma coisa, tá certo? Então percebe que quando eu for fazer a lista dos divisores, eu vou ter o número 1 como sendo o primeiro divisor e o próprio número como sendo o último divisor, tá certo? Então quando a gente for fazer tanto um número que tem muitos divisores quanto poucos divisores, a gente vai começar a perceber essa característica aí, tá bom? E quando a gente falou sobre divisores, a gente viu o seguinte, ó, se eu pegar o número 12 e dividir por todos os números para encontrar quais são seus divisores, você lembra, para ser um divisor, a gente vai ter que ter uma divisão exata. No caso aqui, se eu pegar o 12 e for dividido por 1, 2, 3, 4, até o 12, os números para os quais eu tiver uma divisão exata serão divisores desse número, tá certo? A gente vai fazer nesse momento da aula mais ou menos de 1 por 1, ou seja, eu vou tentar mostrar todos aí, mas lembrando do tema da aula anterior, onde a gente estudou os critérios de divisibilidade. Eu não preciso dividir por todos os números para saber se divide ou não, tá certo? Mas aqui, como a gente está querendo analisar o número de divisores e a característica, a gente vai fazer. Então, ó, 12 dividido por 1, 12, uma divisão exata. Aí eu vou para o próximo. 12 dividido por 2. Se lembrar do critério de divisibilidade, a gente vai ver que dá para dividir por 2, porque é um número par da divisão exata. 12 dividido por 3. Eu vou fazer a conta, mas quem assistiu à aula anterior vai saber. O 12 vai dividir exatamente por 3? Sim, porque a gente soma os algarismos do 12, dá 1 mais 2, 3, que é um múltiplo de 3, vai dar uma divisão exata também. A divisão por 4, 12 dividido por 3 vai dar 4, é uma divisão exata. 12 dividido por 4, vamos pensar agora ao invés do critério, vamos pensar como múltiplo, para ficar fazendo sempre essa relação. 12 dividido por 4 é uma divisão exata, porque eu sei que o 12 ele é um múltiplo de 4, então vai dar uma divisão exata. Então percebe que esses 4 primeiros aí, ou seja, eu fui fazendo a divisão 1 por 1. E eu aconselho você fazer nesse primeiro momento essa divisão, elemento por elemento, para você começar a perceber as características. Mas se a gente for fazer a divisão por todos eles, a gente vai perceber que alguns eu vou encontrar com a divisão exata, outros não vou ter a divisão exata. Mas eu vou fazer a seguinte análise, tá certo?
Se eu pego e quero saber o 12 dividido por quanto a divisão vai ser exata, eu vou perceber algumas características. Você não necessariamente vai precisar fazer para todos. Eu fiz para 1, 2, 3, 4. Se eu fizer para o 5, eu vou perceber que a divisão não é exata. Se eu fizer para o próximo, que é o 6, eu vou ter uma divisão exata. E eu vou começar a analisar algumas coisas. Por exemplo, perceba que por 7 a divisão não é exata, por 8 a divisão não é exata, por 9 a divisão não é exata, por 10 e por 11 a divisão não é exata. Então você vai começar a perceber o seguinte: para números que têm muitos divisores, você vai perceber que quando chegar na metade desse número, ele sendo par, obviamente, por exemplo, no caso aqui, ó, eu já vou saber que os próximos, até chegar antes do próprio número, não vão ser divisores do número. Então, eu não teria necessidade de fazer por 7, por 8, por 9, por 10, por 11. Você vai perceber muito isso daí quando você for fazendo isso daí. Tenta com outros números, por exemplo, tenta com 24, tenta com 36, tenta com os números pares relativamente grandes, assim, ou seja, maior do que 12, mas menor do que 50, por exemplo. Tenta com esses números para você ver essa observação que eu acabei de fazer. Vai até a metade e eu sei que os próximos não serão divisores até chegar no próprio número, tá certo? E a gente vai perceber, por exemplo, com esses aí, eu tenho a lista dos números que a divisão dá exata, ou seja, por 1, 2, 3, 4 e 6 e o próprio número. Então, eu vou ter esses aí com uma divisão exata, tá certo? E isso vai fazer com que a gente perceba que essas divisões exatas, eu posso simplesmente escrever esses números de uma outra forma, que agora já é dando uma ideia do que a gente vai trabalhar na próxima aula, tá certo? Ou seja, a gente vai continuar esse tema, só que agora falando de como é que eu posso escrever, a gente vai falar sobre o tema de fatoração e a gente vai usar muito isso daí. Perceba, por exemplo, que todas essas divisões exatas foram representadas nessa maneira de escrever o 12 como uma multiplicação. Por exemplo, 12 vezes 1 ou 1 vezes 12 está representado aqui, ó, essas duas divisões exatas. 2 vezes 6 está aqui, ó, ou 6 vezes 2, no caso ali. E essa daqui, 3 vezes 4 e 4 vezes 3. Então, perceba que eu tenho aqui, ó, todas as representações das divisões exatas, eu consigo olhar para a maneira que eu posso escrever como uma multiplicação. Isso vai ser extremamente importante para a nossa próxima aula, tá certo? Então, continuando aqui, você vai perceber que agora, fazendo a mesma coisa para o número 13, ou seja, 13 dividido pelos números, percebeu que eu não preciso tentar a divisão por números maiores do que 13, porque eu já tenho certeza que a divisão não vai dar exata. Então, fazendo a mesma coisa que a gente fez aí, só que para o número 13, eu vou perceber que as divisões exatas serão exclusivamente do 13 dividido por 1 e do 13 dividido por 13. Nenhum outro número aí dessa lista vai ter uma divisão exata. A gente vai perceber que isso é uma característica dos números chamado de números primos, tá certo? Você percebe uma certa estranheza aí nesses números primos, ou seja, eles só aceitam como divisão exata o 1 e ele mesmo. Mas se você perceber, assim, muitas vezes a gente não vê no nosso dia a dia, mas tem uma importância muito grande os números primos, seja principalmente para senhas de internet, senhas de banco. Então, por eles serem tão estranhos assim, felizmente eles são dessa forma e são eles que garantem muita da nossa segurança na internet, nos bancos, de maneira geral, ou seja, o que dá segurança a muitas coisas que a gente usa em tecnologia é graças aos números primos, tá certo? Então, a gente vai perceber que a única divisão exata é dele por 1 e ele por ele mesmo. E quando a gente for escrever esse número como uma multiplicação, a gente vai ver que só tem uma única maneira, não é? Que é, no caso, é 1 vezes 13 e 13 vezes 1, porque a gente sabe que a ordem aí não vai alterar o valor do resultado, né? Ou seja, aquela velha coisa, a ordem dos fatores não altera o produto, tá bom? Então, a gente percebeu que
olhando para esses números aí, eu consigo perceber o que são os números compostos e o que são os números primos, tá certo? Até esse momento, a gente simplesmente diz que os números compostos são os números que têm mais de 2 divisores, e os números primos são os números que têm apenas 2 divisores, sendo esses dois o 1 e ele mesmo, tá certo? A gente vai completar o conceito de número composto e de número primo na próxima aula, quando a gente for falar sobre fatoração. Mas nesse momento, a gente vai falar sobre os números primos e os números compostos, simplesmente falando com o número, a quantidade de divisores que esse número tem, tá certo? Nessa parte agora da aula até o final, a gente vai pegar esses conceitos e tentar relacionar com o que a gente viu em aulas anteriores. Então preste atenção que em aulas passadas eu fiz uma sugestão de uma atividade, quando a gente estava falando de múltiplos e divisores. Preste atenção a uma das atividades que eu fiz na aula passada. Eu pedi, por exemplo, que você determinasse os divisores do número 15. E além de determinar os divisores, eu chamei a atenção para 3 perguntas que você poderia evidenciar na sua resposta. Ou seja, além de descobrir os divisores, fazendo a divisão de 1 por 1 elemento, a gente ainda teria que destacar 3 situações, sendo ela: quem é o primeiro divisor, quem é o último divisor e qual é o número de divisores. Se você tivesse assistido já essa aula, você já responderia 2 das 3 perguntas já de cara, né? Quem é o primeiro divisor? A gente viu que o primeiro divisor, quando você está construindo a lista dos divisores de um número, é o número 1. E o último divisor é o próprio número. Então, quando você compõe a lista dos divisores de um número, o primeiro número dessa lista é o número 1 e o último número é ele mesmo. E quais são os divisores? Qual o número de divisores? Isso vai depender. Se ele for um número composto, ele vai ter, além do número 1 e dele mesmo, ele vai ter outros divisores. Se ele for um número primo, você vai ver que ele só vai possuir como divisor o 1 e ele mesmo. Então, com o número 15, a gente pode simplesmente fazer o seguinte: se eu fizer 15 dividido por 1, eu vou fazer meio que o cálculo de cabeça aqui, tá certo? Mas é importante, como é uma correção, que você tenha feito de elemento por elemento. Então, 15 dividido por 1 dá 15. Então, é o primeiro divisor. 15 dá para dividir por 2, a aula passada. Por isso que a gente estudou o critério de divisibilidade na aula passada. Ou seja, aqui para ser divisível por 2, ele precisa terminar no algarismo par. Ele precisa ser um número par. 15 não é par, por isso que não dá para dividir por 2. 15 dá para dividir por 3? Sim, porque a gente viu pelo critério, somando os algarismos ali, vai dar 6, que é um múltiplo de 3. É divisível por 4? Não. Então, eu marquei aqui em vermelho os números pelos quais eu divido o 15 e essa divisão dá exata. E isso é o que vai compor a lista dos divisores do número 15. Então, quem são os divisores do número 15? O 1, o 3, o 5 e o 15. Então, percebe que é bem do que a gente falou na aula de hoje, né? Ou seja, esse número, ele tem como primeiro divisor o número 1 e como último divisor ele mesmo, na hora que eu estou compondo essa lista. E os outros divisores eu vou tentando ou eu aplico os critérios de divisibilidade. Aí fica a seu cargo e a partir daí você começa a perceber como é que você consegue montar essa lista de maneira mais efetiva. É lógico que no primeiro momento, você dividindo elemento por elemento, você vai ter mais dificuldade, mas com o tempo você vai melhorando aquela questão dos critérios de divisibilidade, tá certo? Então, o primeiro divisor é 1, como a gente tinha visto, e o último divisor é o próprio número. Quantos divisores ele tem? Ele tem 4 divisores, ou seja, 2 a gente já sabia de cara, que era 1 e ele mesmo. E os outros 2 a gente encontrou pelos critérios de divisibilidade. Então, os divisores do número 15 foram encontrados nesse momento, tá certo? Vamos fazer agora os divisores do número 17. Da mesma forma, né? Ou seja, eu vou dividir elemento por elemento e tentar descobrir, ou seja, 17 dividido por 1, 17 dividido por 2, por 3, por 4, até o 17.
Lembra que eu não preciso tentar por 18, por 19. Então, fazendo aí a divisão do 17 pelos números, eu vou observar que 17 só dá para dividir por 1 e por ele mesmo, certo? Ou seja, quem é o primeiro divisor é 1, quem é o último divisor é ele mesmo. Ou seja, independente de ser aquele, por exemplo, com 15, que tinha 4 divisores, ou 17, que só tem 2 divisores, eu começo a perceber que o primeiro e o último vai ser sempre dessa forma, tá certo? E como a gente falou hoje que os elementos estudados faz com que a gente consiga ver agora o que é o número composto e o que é o número primo, percebe que os dois exemplos que eu trouxe aí simplesmente vai caracterizar o que a gente vai fazer, não é isso? O que a gente vai concluir, ou seja, com o número 15, eu vi que ele tem 4 divisores, então eu posso classificar o número 15 como um número composto. Consequentemente, o número 17, ele só tinha 2 divisores e eu caracterizo ele como um número primo, tá certo? Então, percebe que na aula de hoje a gente estudou características que nós conseguimos desenvolver nas aulas anteriores para pegar essas características e dizer o que era um número composto e um número primo. Lembrando que a gente vai na próxima aula completar o que a gente diz assim da definição matemática do que é um número composto e de que é um número primo. Mas de antemão, nesse primeiro momento, você já consegue concluir o que é um número composto e um número primo, tá certo? Então a gente tem que número primo possui apenas 2 divisores. E quem são esses 2 divisores? O 1 e ele mesmo. Então na aula de hoje nós vimos, por exemplo, que o 13 é um número primo, o 17 é um número primo. Bom, já o número composto, ele possui mais de 2 divisores. Ou seja, no mínimo ele possui 2, que é o 1 e ele mesmo. E ele vai ter também outros divisores, tá certo? Você vai ver, por exemplo, como a gente viu, o número primo possui apenas 2 divisores e o número composto ele possui mais de 2 divisores. Tá certo, pessoal? Então, para a gente finalizar aqui, a gente vai tentar fazer uma relação do que a gente viu hoje com o que a gente vai ver nas próximas aulas, tá certo? Então, nas últimas aulas, nós estudamos os múltiplos e estudamos os divisores. Na sequência, nós estudamos algumas características dos divisores, que foram os critérios de divisibilidade. E juntando todos esses elementos dessas 3 primeiras aulas, nós fizemos a aula de hoje, que é caracterizar o que é um número primo e o que é um número composto, tá certo? E a gente, depois de montar o que é um número primo e o que é um número composto, consequentemente a gente está estudando múltiplos e divisores, a gente vai começar a falar da fatoração de um número, tá certo? Ou seja, a fatoração de um número é eu escrever esse número em forma de multiplicação. E a gente vai ver que muitas dessas maneiras da gente escrever um número como uma multiplicação vai fazer com que a gente perceba características e a gente consiga operacionar esses números de uma maneira mais organizada, de uma maneira mais efetiva. Tá certo? Eu vou encerrar por aqui, agradeço muito, qualquer dúvida, manda aí no chat ou manda lá nos comentários do nosso canal no YouTube, tá bom? Tchau, tchau e até a próxima.